um cenário geral sobre a situação do Brasil. O Antônio Fritz, que participa lá do México, companheiro de luta também, peço para confirmar depois se ele já está online. Ele já está online. Ele irá falar sobre o risco das bandeiras de conveniência. Bandeiras de conveniência, pessoal, quando um país não deseja usar a sua própria bandeira, começa a alugar outras bandeiras de países de baixo custo, que oferecem isenções de impostos, uma realidade que não é compatível com aqueles países que têm um ordenamento que se tem que pagar imposto. E passam a autorizar essas bandeiras no comércio exterior, tá? Ou, eventualmente, como o Brasil pretende fazer agora de forma mais intensa, em sua cabotagem, em águas domésticas. A nossa posição, ao longo do tempo, foi de buscar garantir, já que esse é um processo global, né, não acontece só no Brasil, buscar garantir que, pelo menos aqui no Brasil, as empresas que aqui atuassem, os navios que aqui estivessem, independente da bandeira que arvorassem, que os empregos fossem para brasileiros. E nós entendemos que é um direito do trabalhador brasileiro trabalhar no Brasil. E o que nós agora estamos sendo atacados, eu falei hoje de manhã, depois daquela palestra sobre CLT, o Vadidamos, né? Eu falei o seguinte, olha, os ataques para precarizar, eles já ficaram para trás. Os ataques agora são para eliminar aqueles trabalhadores em que não houve possibilidade de uma precarização mais efetiva. A lei diz que o marítimo, para trabalhar a bordo de navio, necessita ter um contrato de trabalho. Isso resolve problema de um bocado de modalidades de trabalho moderno, né, que você não tem carteira assinada, você tem que ter o contrato de trabalho, quer dizer que você tem formalização. Tá? Porém, como não é possível precarizar no setor, se faz o quê? Vamos trazer trabalhadores dos navios dessas bandeiras, ou mesmo de outros países de baixo custo, e vamos empregá-los no Brasil sem cumprir a legislação nacional. Ora, nós não temos como fazer frente a isso. Se você buscar nesse momento no mundo, há diversos lugares que passam por crises terríveis, piores do que a nossa. Há guerra no mundo hoje, há pessoas fugindo dos seus países, procurando abrigo em outros países, e não é difícil encontrar aqueles que estejam dispostos a trabalhar em condições que para brasileiros hoje são inaceitáveis. E é isso que vai se trazer para o Brasil. O Ricardo contextualizou que não temos mais marinha mercante, e quando ele fala isso, acho que vai ajudar explicando um pouco melhor. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de minério de ferro. Todo mundo sabe disso. Brasil, exportador, né? O Brasil é um dos maiores produtores de commodities agrícolas, produtos que não chegam na China, na Europa, nos Estados Unidos, a não ser em cima de navio, dentro de navio. Não dá para carregar um avião de minério para levar para a China, isso só transporta por navio. Tá? Quantos navios brasileiros existem hoje transportando minério da Vale? Vocês sabem? 0. Quantos navios brasileiros transportam soja e outros produtos do nosso agronegócio? 0. O Brasil, há cerca de 20 anos, não possui embarcações registradas no Brasil fazendo esse transporte. E de um tempo para cá, a própria Petrobras adotou essa sistemática aqui dentro. Ela é o governo e passou a intensificar a troca de bandeira aqui no Brasil. Enquanto a Transpetro, que é o braço de transporte da Petrobras, tem 25 navios, a Petrobras hoje tem autorização da ANTAQ
para operar mais de uma centena de embarcações de outras bandeiras aqui no Brasil. O diesel, a gasolina, a querosene de aviação, que transitam em nossa cabotagem, das refinarias para as cidades onde eles são consumidos, viajam em navios estrangeiros. E há um problema sério nisso. Os contratos internacionais de afretamento de navios, eles têm uma cláusula que resguarda o direito da bandeira do navio ou do proprietário de retirar esse navio, onde quer que ele esteja empregado, no caso de conflito. Então, a gente tem uma guerra hoje acontecendo lá, né, na Europa. Os navios que eram utilizados com esse tipo de contrato, eles podem ser retirados. E aí, se mais à frente o conflito, a disputa comercial acontece aqui, em nossas águas ou na nossa vizinhança, não é algo difícil de pensar que seja possível de acontecer. Se saírem os navios daqui, o que a gente vai ter para fazer o transporte? Nada, não temos. Então, quando o nosso companheiro Ricardo disse que o Brasil não tem mais controle, há bastante tempo, 20 anos pelo menos, nós não temos como entregar os produtos que nós produzimos. Isso, para quem está pensando em desenvolvimento, é um problema muito sério. É um problema sério. E se nós vamos trazer agora essa realidade do comércio exterior aqui para o mercado interno, para águas domésticas, a gente começa a ter o risco de insegurança alimentar. Como é que você entrega no norte e nordeste do Brasil o arroz produzido no Rio Grande do Sul? Como viaja isso hoje? Hoje viaja de navio. E se em algum momento não houver navios ou forem retirados, ou se começar a se cobrar um preço exorbitante por esse transporte, então isso começa a impactar a possibilidade de desenvolvimento da nação. Marinha mercante é um ponto estratégico no desenvolvimento. Gera muitos empregos. Embora a bordo de um navio você não tenha mais do que 30 homens e mulheres trabalhando, para esse navio funcionar, você tem um número muito maior de pessoas trabalhando em terra, no porto, né, fornecendo os insumos, fazendo reparação naval, construção naval para isso funcionar. E é disso que o Brasil está abrindo mão já há algum tempo. Então, nosso chamado é para que se reflita sobre isso e que esse ponto seja efetivamente colocado num eventual plano de desenvolvimento. Se vamos unir forças, vamos unir para ser vencedores, para construir um futuro que seja bom. Eu vou acrescentar só uma informação adicional e passo em seguida para o nosso companheiro Antônio Fritz, que vai falar lá de Veracruz, no México, que nós, desde 2019, buscamos fazer, quando o governo anunciou como uma das primeiras medidas o programa BR do Mar, queria modificar e trazer incentivos ao transporte por cabotagem. O que nós procuramos fazer foi sempre garantir que houvessem brasileiros trabalhando no setor. E não foi fácil. De 2019 a 2021, foram 2 anos tramitando na Câmara, Senado, voltou para a Câmara. Vamos lembrar que, com o trabalho que nós fizemos, que teve apoios muito importantes, que a gente não pode deixar de reconhecer, especialmente da deputada Jandira Fegali na mobilização. Tivemos um apoio importante do vice-presidente da Câmara, também nesse sentido. Houve um convencimento e foi aprovado quase por unanimidade naquela ocasião que era correto manter 2/3 de trabalhadores. Isso foi há
à presidência e Bolsonaro vetou especificamente o emprego dos brasileiros. E as justificativas para se vetar o emprego de brasileiro no Brasil, quais são? Essas justificativas dadas por Economia, Paulo Guedes, e Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Os dois possivelmente candidatos a cargos políticos mais à frente. Brasileiro é caro. Tem que pagar imposto para empregar brasileiro e vamos resolver isso substituindo os brasileiros por outras nacionalidades de baixo custo. Isso está escrito. Não é argumentação, não é ouvir falar, não. Se vocês pegarem a justificativa dos vetos, é isso que está escrito. Isso é um absurdo. E depois essas pessoas posam como nacionalistas, defensores do Brasil. Isso tem que ser exposto.